Olá, bem-vindo aos cursos online Celper. Meu nome é Imar Lopes, instrutor do curso de Introdução ao Geoprocessamento com TerraView 5 ou QGIS 3. A parte 4, aula 1. Tudo bem, nós iniciamos aqui então a quarta parte aí do nosso curso e aqui nessa aula nós vamos dedicar um pouco mais a questões conceituais sobre os recursos de análise espacial no geoprocessamento. Na verdade, a gente já vem aí trabalhando vários recursos, né, e vocês terão a oportunidade de ver em que contexto cada um desses recursos estão aí na literatura. Ok? Vamos lá. Muito bem, então se a gente analisar aqui a figura, né, da esquerda, a gente vê alguns pontos de ocorrência, né, de homicídio, acidentes, suicídios, né, e o geoprocessamento permite, né, muitas vezes, transformar, né, o teu dado, colocar o seu dado num novo contexto. Então, por isso que a gente costuma dizer o dado espacial ele é especial, né, porque ele permite colocar a informação num contexto que anteriormente não dava assim uma interpretação clara do que está acontecendo no espaço geográfico. Então, quase tudo o que acontece, acontece em algum lugar. Saber o local onde algo acontece pode ser fundamental. Então, essa afirmação aqui cai como uma luva, né, sobre as questões de manipulação de mapas, de análises que a gente pode fazer nos sistemas de geoprocessamento. E aqui, para contextualizar, ainda coloco alguns problemas, né, algumas questões em diversas áreas aí em que o geoprocessamento poderia ser útil. Então, na questão de emergência, poderia responder, por exemplo, quais hospitais da rede pública com serviço de ressonância magnética estão a uma distância de 50 metros da rodovia SP 45. Tá? Então, num caso de atendimento de urgência, né, e eu estou com um paciente numa rodovia, então poderia verificar os hospitais que poderiam atender aquele paciente num caso extremo aí de urgência. Né? A questão de roteamento, muito útil aí nesses aplicativos, né, de localização e roteamento, né, na área urbana. Então poderia perguntar ali quais são os postos da Polícia Militar disponíveis em cada bairro da cidade e o menor caminho para acesso a cada posto, né, a partir da sua posição dentro da área urbana ali. Na questão epidemiológica, a distribuição de casos de uma doença forma um padrão no espaço, quer dizer, a gente verificar se aquele monte de pontos que representam as ocorrências, né, tem alguma correlação, por exemplo, com algum fator socioeconômico, de saneamento, né? Existe associação com alguma fonte de poluição, existe evidência de contágio. Então, são questões que poderiam ser úteis aí para responder a questões epidemiológicas. Na área de crimes, né, a polícia poderia perguntar ali roubos que ocorrem em determinadas áreas estão relacionados a alguma característica socioeconômica. Né? Então, correlacionar, né, dados de setor censitário, por exemplo, com as ocorrências de crime. Na área de geologia e mineração, né, dado um conjunto de amostras, né, de pontos ali que representam amostras de solo ou de rocha, poderiam me dizer, por exemplo, qual é a extensão de um corpo mineral, né, dado o seu potencial de lavra ou de exploração desse minério. Né? E na questão de agricultura, poderia também tratar várias camadas, várias informações para indicar, por exemplo, quais são as áreas mais adequadas para o plantio de uma determinada cultura. Então, isso daí tudo são questões, exemplo de questões que poderiam ser úteis aí para serem resolvidas, né, com sistemas de geoprocessamento.
Então, os problemas apresentados acima fazem parte nada mais do que os recursos de análise de dados geográficos, né, que tem disponível aí na maior parte dos sistemas de geoprocessamento. E a ênfase na análise espacial nada mais é do que mensurar as propriedades e relacionamento, levando em conta a localização do fenômeno em estudo. Então, a ideia central na questão da análise é incorporar a localização, isso é, o espaço geográfico na análise, para responder a uma determinada questão, né, a um determinado objetivo aí em estudo. Então, os sistemas de geoprocessamento, eles podem fornecer, né, e fornecem, né, no mercado, aí você tem vários SIGs de domínio público e pagos, né, mas que fornecem um conjunto de ferramentas, né, para análise, além do que o próprio SIG já lhe proporciona, que é nada mais do que o armazenamento e visualização dos dados. Então, um dos aspectos mais importantes no uso do SIG está exatamente em produzir novas informações, num novo contexto, né, a partir de um banco de dados geográficos com diversas informações, camadas, mapas disponíveis ali. Então, a vantagem do SIG é exatamente, né, que já foi colocado até na primeira aula, né, como uma das grandes vantagens do SIG está exatamente em combinar, né, sobrepor ali várias camadas geográficas com vários dados espaciais de diferentes formas para gerar um novo dado, um novo resultado, uma nova análise, um novo produto que possa ser útil ali na tomada de decisão. Bom, e para organizar um pouco as ideias aqui na questão da análise espacial, a gente poderia dividir os recursos de análise espacial em 4 grandes grupos. Num grupo de seleção, de manipulação, de exploração e de explicação de fenômenos, né? Então vamos abordar um pouquinho de cada um desses grupos aqui. O selecionar, que é a seleção de objetos, né, que nada mais é do que a visualização, a navegação, a pesquisa, né? Isso daí, uma boa parte disso a gente já fez nas aulas anteriores. Então a parte de seleção, que é a consulta a banco de dados geográficos, praticamente a gente já fez nas aulas anteriores. Aí. Então, só relembrando, né, a seleção, por exemplo, de objetos com base no seu atributo. Então, você tem uma informação geográfica, tem uma informação tabular e poderia estar respondendo a questões como essa. Me selecione todos os municípios da Bahia com densidade populacional maior do que nada mais do que um select, né, sobre uma tabela alfanumérica e ele pintar os polígonos que atendem a esse critério de busca aí. Nós vimos também os relacionamentos espaciais, né? Então, a seleção de objetos com base exatamente no relacionamento topológico, direcional, métrico, né? E nós fizemos algumas consultas usando exatamente esse relacionamento topológico aí, como no caso, se eu quiser ver quais são os municípios que são vizinhos ao município de Canudos. Né? Então, ele procurar, pela adjacência aqui dos polígonos, quem é que toca o polígono de Canudos. E vimos também que nessa seleção de objetos, muitas vezes envolve não só uma camada, mas uma combinação de camadas. Isso daí a gente chama de junção espacial, né? Quando você produz como resultado uma coleção de objetos que satisfazem uma restrição espacial. Então, por exemplo, recupere as reservas indígenas a menos de 5 quilômetros das estradas da Amazônia. Isso é, você vai ter um conjunto de pares ali, um conjunto de resultados, com base na geometria, né, do mapa de reservas e com o mapa da geometria de estradas, isso é, polígono com ponto. E aí, você usando um buffer aqui, né, uma distância de 5 quilômetros a partir da rodovia, você verifica se tem cruzamento com as áreas indígenas. Outro exemplo, para as cidades do sertão cearense, ache quais estão a menos de 10 quilômetros de algum açude, com capacidade de mais de 50 metros cúbicos de água. Então, como resultado, também você tem um conjunto de pares ali
de dados geográficos para serem analisados. Isso é a localização das cidades, né, com determinada característica, e os açudes também com determinado volume ali, ou capacidade de armazenamento, né? Então, o primeiro grupo ali praticamente a gente já manipulou, né? Então é só para contextualizar o que vocês trabalharam, né, nas aulas anteriores ali na questão da consulta por atributo, a consulta espacial, né? Tá dentro desse grupo aqui de análise, da análise espacial. O segundo grupo aqui é um grupo que permite agora fazer a manipulação. Algumas coisas também a gente já fez aqui, mas vamos só contextualizar e dar alguns exemplos e também executar mais algumas funcionalidades da manipulação. Então aqui está envolvida aqui a questão da álgebra de mapas, a manipulação de grades e imagens, mapa de densidade, enfim, existem várias outras ferramentas de manipulação aqui, que são operações típicas, né, do geoprocessamento. Então a maior parte dos softwares vocês vão encontrar essas ferramentas disponíveis de maneira fácil de operar através de interfaces gráficas aí. Dentro da álgebra de mapas, nós temos aí operações, né, que mexem com dados matriciais ou vetoriais, que são operações conhecidas como operações pontuais, operações locais e operações zonais. Então vamos ver um pouquinho o que é cada uma delas, né? A pontual, você tem um mapeamento de um ponto, né, ou de um pixel, de um dado matricial, para gerar um novo pixel de saída. Então aqui a gente envolve mapeamentos como a reclassificação, o fatiamento, a própria classificação no caso de imagens de satélite, é o que a gente vai ver um pouquinho também nessa semana do curso. A combinação de dados para gerar outros dados, né? Então, se você cruzar pixel de um mapa com pixel de outro mapa, né, colocando algumas condições aqui de interseção dessas geometrias, né, na forma de pixel, para gerar alguma coisa de saída. Ou mesmo a aritmética, né? Se você tiver um conjunto de grades numéricas, você poder executar qualquer operação aritmética entre os pixels, né, da sua grade. Ou mesmo também entre as colunas de um dado alfanumérico, de uma tabela, de um objeto, você poder fazer aritmética entre colunas, como você faz tradicionalmente nos sistemas de planilha, como no Excel, né? Temos a questão de operadores, né, locais, que para gerar um novo valor de saída, ele depende da vizinhança. Então, isso aqui são operações típicas como a questão da filtragem, que a gente vai ver também ainda na área de sensoriamento remoto. O próprio cálculo de declividade que foi feito na semana passada, ali vocês calcularam qual era a declividade em graus ou em percentagem a partir de um dado de altimetria. Então, para cada ponto de declividade, para ser calculado, ele depende da sua vizinhança. E temos também operadores zonais, que em função da geometria do objeto, né, sobreposto a um dado qualquer, você executar qualquer aritmética ali. Então, por exemplo, calcular qual é a altitude média de cada município do Ceará. Então, você tem o contorno dos municípios sobreposto a uma grade, né, sobre aqueles pixels você vai realizar alguma matemática ali, alguma estatística. Então, só exemplificando, esses operadores pontuais, você tem uma operação também unária, né, que você sai de um ponto e vai para outro. Então, e aqui essas operações na análise espacial recebem nomes clássicos aí na literatura. Então, se você tem um dado que está pintado com uma cor e você quer mudar a cor desse objeto, ele se chama reclassificação. Se você tem o dado que tem lá uma cor, uma classe de solo, de vegetação, e você quer transformar ela num peso em função da vulnerabilidade, pensando na questão, por exemplo, de perda de solo ou de risco a deslizamento de terra, por exemplo, na área aí de desastres naturais, né, eu estaria realizando uma operação chamada de ponderação.
E o inverso, a gente tem aqui duas categorias de fatiamento, que é o fatiamento ou classificação dos pontos do seu dado de entrada, para gerar um dado de saída categórico, né, ali, ou temático, com classes indicando ali com cores o agrupamento daqueles pixels com base em algum critério. E isso pode ser feito também sobre um dado numérico para criar, por exemplo, um mapa ipsométrico a partir de uma grade de altimetria. Vamos ver exemplo dessas operações aqui, que fica mais claro a compreensão. Então, no caso da reclassificação, eu poderia ter um conjunto de valores aqui que está em rosa, outro aqui em cinza, e a reclassificação disso me gerar um novo conjunto de valores aqui com uma nova categoria, uma nova classe de saída, né? Um exemplo típico seria, por exemplo, juntar os estados aqui do Brasil em função das regiões onde se encontram essas regiões. E aí você pode até fundir, né? Vocês viram lá a operação de merge, né? De juntar duas geometrias com base num atributo comum. Então isso pode ser feito no domínio vetorial, como também no domínio matricial. Isso é, você reclassifica os valores com base em algum critério. Temos a operação de ponderação, né, que reflete a importância relativa de cada tema em relação a uma determinada análise numérica. Então você tem lá um conjunto, por exemplo, de classes de solo ou de vegetação, né, e você pode atribuir pesos ou valores diferentes aí os limiares, né, mínimo e máximo é arbitrado ali pelo usuário, né, pelo especialista. Então você pode colocar pesos, por exemplo, de 1 a 3 em função das cores que você tem aqui e criar um campo numérico para ser depois sobreposto a outros campos numéricos na forma de uma sobreposição aritmética ali das grades. Então você tem um dado matricial, gera outro matricial por uma operação de ponderação. Mas pode ser também vetorial, né? Eu tenho um conjunto de classes ali com um atributo indicando ali o tipo de solo, por exemplo, e aí em função do tipo de solo você atribui um peso e transforma então esse geocampo, esse geoobjeto aqui vetorial numa grade numérica com os pesos de saída. Tá? Então isso aqui normalmente pode ser feito através de um dado matricial para gerar outro matricial ou de vetorial para gerar um matricial também de saída. A operação considerada praticamente o inverso da ponderação é o fatiamento, né? Eu tenho agora um conjunto de valores numéricos ali, né, na forma matricial, e aí eu posso fatiar ou definir intervalos de tanto a tanto você põe numa cor, de tanto a tanto numa outra cor. E aí você faz então o fatiamento dessa grade numérica, ou no caso de uma imagem de satélite, né, você pegar os diferentes valores de níveis de cinza e agrupar em intervalos e executar essa operação de fatiamento. E aí você tem um geocampo, né, matricial ali, com as classes que você colocou em cada fatia. E isso depois pode ser, inclusive, convertido para um dado vetorial, transformando ali, no caso, num arquivo shape, se você quiser, né? Então, o exemplo aqui do fatiamento é a transformação do numérico num temático, né? Você diminui a variabilidade de informação. Então, você tem um geocampo contínuo com toda a variação de altimetria, de declividade, e aí você definindo intervalos aqui, você coloca numa classe baixa, média e alta, e aí pinta o seu mapa com aquelas cores ali. Aqui o exemplo também do fatiamento, né, de uma grade de altimetria gerando um mapa ipsométrico, né, com cortes ali da altimetria. Nós temos ainda nas operações pontuais as operações binárias, que representam a operação de sobreposição de mapas. Então você vai pegar, por exemplo, os pixels, né, em cada posição, sobrepor e gerar um novo pixel de saída.
Então, isso daí pode ser feito através de operadores booleanos, através de operadores matemáticos, ou através de operações complexas por encadeamento, né, dessas sobreposições aí. Uma aplicação prática desse tipo de operação booleana pode ser usada, por exemplo, para as regras de combinação lógica de dados geográficos, semelhante às análises que a gente fazia antigamente numa mesa de luz, né? Então, colocava dois mapas sobre a mesa de luz e colocava um intercrom por cima, acendia a luz embaixo e pela interseção ali dos contornos você fazia a delimitação de novos contornos em função da interseção ou da união, quer dizer, das operações booleanas que você poderia estar fazendo sobre as classes de um mapa com as classes de outro. Então, isso daqui é uma operação típica, né, definida ali pelos especialistas, e aqui, como exemplo, poderia usar para calcular qual que é a aptidão agrícola numa determinada área, dado que você tem ali as classes de solo, as classes de precipitação e as classes de declividade. Então, você poderia estar perguntando aonde eu tenho latossolo com precipitação maior do que 100 milímetros numa média mensal e a declividade do terreno de 0 a 3,5%, me coloque naquela área indicando que ela é boa para uma aptidão agrícola de soja, de arroz, de milho, seja lá o que for que você está procurando ali, né? Mas tipicamente a sobreposição, né? O overlay entre camadas, e usando a lógica booleana você definir quais são as classes aqui de saída. Isso aqui no TerraView poderia ser feito usando a programação em Python ali, só que nós não vamos abordar isso nesse curso, mas em outros sistemas também você tem essas ferramentas de análise, né, onde você pode definir a sua lógica booleana ali usando recursos de programação. Já as operações matemáticas, aí você lida com os seus dados matriciais, todos na forma de números. Então, eventualmente, você já fez a conversão, né, aquela operação pontual que eu coloquei anteriormente, da ponderação. Eu poderia transformar todos os meus mapas em grades numéricas, com pesos arbitrariamente inferidos em função do especialista em cada uma das áreas, e aí, como resultado, gerar uma grade de saída. Então, a própria Embrapa aqui no Brasil calcula, né, a equação universal de perda de solos. Então, entra várias variáveis, a erosividade, erodibilidade, a declividade, que é a inclinação do terreno, a forma de encosta, a cobertura do solo, índice de proteção, quer dizer, cruzando todas essas camadas aqui na forma numérica, você vai obter uma outra grade numérica de saída, indicando ali a perda das propriedades do solo em função das camadas que você cruzou ali, né? Então, poderia também trabalhar de forma ponderada aqui a combinação da declividade do solo para estimar, por exemplo, se é adequado a um determinado cultivo, né? Então, entre as variáveis, eu poderia estar trabalhando de forma ponderada também. E agora um outro conjunto de operações são as operações locais, né? Que para gerar um dado de saída, ele considera a sua vizinhança. Então, isso aqui é uma operação típica dos dados matriciais. E a gente já usou esse tipo de operação aqui para criar exatamente um mapa de declividade. Então, a matriz resultante ela é obtida através de um valor, né, do pixel central e também da sua vizinhança. E essa vizinhança pode ser de formas diferentes, né? Para calcular esse pixel central, poderia usar somente os que estão mais próximos aqui, na forma de uma cruz, ou considerar os 9 pixels que estão, né, em volta desse pixel central, ou os que estão numa área de 5 por 5, né, são 25 pixels aqui para gerar um pixel de saída. Então, tudo depende
da região da vizinhança que você vai usar para gerar um ponto de saída. Então você pode usar isso para calcular, né, fazer qualquer estatística de mínimo, máximo, média, moda dentro daquela região, né. O caso dos filtros para aplicar sobre imagens de sensoriamento remoto, né, a gente vai ver exemplo nessa semana como usar esses operadores locais. Interpolações espaciais para modelos numéricos de terreno, cálculo de declividade ou aspecto, que a gente já usou, índice de diversidade para mapeamentos temáticos. Então, essas operações locais geram, né, esses dados de saída com base somente numa restrição dos pontos mais próximos ali, definido por uma máscara, né, uma região em volta daquele ponto central. Então, esse ponto central você vai calculando a cada deslocamento para o pixel ao lado, ele recalcula dentro daquela área o que você está pedindo. Então, o exemplo aqui é exatamente isso, o cálculo da declividade, né? Você tem dados de altitude aqui, e para esse pixel central, ele precisa também dos pixels vizinhos para gerar um pixel de saída aqui, indicando o valor da declividade em graus. Que depois, se você quiser, você faz a visualização dela em cores, atribuindo uma legenda para cada intervalo de declividade. E agora temos também as operações zonais, só que agora a área de influência depende de uma restrição espacial fornecida por algum mapa vetorial. Então você tem um limite de município, você tem uma rodovia em que você vai atribuir um buffer, né? Você vai atribuir uma área de influência sobre aquela rodovia, e aí você faz a ligação dos dados, né, de outras camadas com essas restrições espaciais, que são essas áreas de influência sobre os dados que você está utilizando. Então, poderia ser usada para calcular também estatísticas, índice de variedade sobre uma restrição qualquer. Então, como exemplo aqui, a partir desse geocampo, que é a declividade do terreno, sobreposto a um geoobjeto aqui, que tem as classes de solo, por exemplo, que é a restrição, eu vou olhar todos os pixels de declividade que estão dentro desse polígono, e o resultado vai me gerar um valor lá de saída, que pode ser também numa forma matricial ou preenchendo como um atributo desse mesmo mapa aqui de solos. Uma outra operação que nós trabalhamos também sobre geocampos e geoobjetos é gerar ali o mapa de distância ou buffer, né? Então, é uma operação puramente geométrica, espacial. Então, nós já fizemos isso ao longo do curso aí, mas só contextualizando onde ela está dentro desses recursos de análise espacial, que é a manipulação, né, dos dados geográficos. A operação, exemplo aqui de uma operação zonal, isso aqui a gente já fazia isso dentro do próprio Spring, né, um software também do INPE, onde a gente poderia pegar aqui o limite dos talhões de uma fazenda e cruzar com uma imagem de satélite que representa, na verdade, um produto chamado NDVI, para calcular ali qual que é o índice de cobertura vegetal dentro de cada talhão, para ter uma ideia do estágio de crescimento das culturas dentro de cada polígono desse, né, para poder tomar alguma orientação do manejo dessa cultura aí. Temos também operações de espacialização de um atributo, gerando um geocampo matricial de saída. Então, um mapa de unidades de paisagem que possuem atributos como geomorfologia, tipos de solo, geologia e vegetação, poderia ser usado para espacializar esses atributos. Então, o tipo de solo espacializado gerando um geocampo, né, um dado matricial de saída. E aqui o exemplo está aqui. Ó. Eu tenho um geoobjeto, né, que é um mapa vetorial aqui de polígonos com os atributos, e com base em alguma aritmética que eu fiz com essas colunas, eu gerei um geocampo de saída matricial para poder sobrepor com outras camadas no nosso sistema.
a gente vai ver inclusive exercícios sobre essa operação de espacialização aí usando o TerraView. É outro exemplo de espacialização, né, com base aqui na densidade populacional, né, criando um geocampo de saída aqui, que pode ser inclusive vetorial, né, não precisa ser matricial. Muito bem, então ainda, né, para contextualizar ainda outros recursos, né, nós temos recursos também de exploração dos dados geográficos. Aí a gente já começa a entrar em recursos mais avançados do geoprocessamento, que é a parte de geoestatística, estatística espacial, né? Então nós começamos a trabalhar a modelagem, né, que tem essas ferramentas disponíveis na maior parte aí dos sistemas de geoprocessamento. Às vezes é um plugin, às vezes é uma funcionalidade que você agrega ali ao teu SIG, mas para trabalhar ferramentas como a geoestatística e estatística espacial. E por último a gente tem ainda a parte de explicação, né? Como explicar alguns fenômenos geográficos usando ferramentas como a regressão espacial, a estimação ou mesmo a modelagem espaço-temporal, né? Eu ter o acompanhamento do que está acontecendo ao longo de um período, né? De meses, de anos, de dias, depende da resolução temporal que você está usando no teu SIG. E já essas ferramentas, né, de modelagem para explicar algum fenômeno, isso normalmente hoje ainda não tem um acoplamento forte ali com o SIG. Muitas vezes isso aí são plugins, são ferramentas que são específicas para essa parte de modelagem espaço-temporal ou de estimação, né, para fazer uma simulação, para gerar um cenário, né, e isso daí você encontra essas ferramentas de forma específica em alguns SIGs aí, mas são dedicadas a esse tipo de análise. Ok? Não será objetivo desse curso, né, tanto a exploração como a explicação, mas só para contextualizar e que, eventualmente, em outro curso a gente pode estar abordando esse grupo aí de análise espacial. Ok? Então, era essa a nossa aula aí teórica sobre análise espacial, era mais para contextualizar coisas que a gente já viu ao longo do curso e coisas que a gente ainda vai visualizar na próxima videoaula. Muito obrigado pela atenção, até uma próxima.